Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Souza, esse é o seu canal Questão de Matemática e nós vamos hoje resolver aí 3 questõezinhas da Banca Vunesp, tá? A prova é do ano de 2019, como vocês podem ver aí na tela, questões para cargo de nível médio. Então vamos aí à primeira questão que diz o seguinte: o colunista de um jornal esteve em São Paulo a trabalho e impressionou-se com a quantidade de vezes que ouviu os motoboys buzinarem. Na reportagem que escreveu, ele aponta ter contabilizado que um motoboy chegou a buzinar 40 vezes em apenas 1 minuto. Considerando essa informação, se isso se repetir por 5 horas e meia, sem interrupções, esse motoboy terá buzinado quantas vezes? Então vamos lá, galera. Primeira informação importante aqui para a gente é que em 1 minuto ele contabilizou 40 buzinadas, né? Em 1 minuto foram 40 vezes que o motoboy buzinou. E ele te pergunta se isso se repetir durante 5 horas e meia, quantas vezes ele vai ter ouvido a buzina do motoboy. Então vamos lá, vamos esquematizar aqui o nosso problema. Bem, a gente sabe que em 1 minuto foram 40 vezes, 40 buzinadas. Em 5 horas e meia, quantas vezes ele vai ter ouvido a buzina do motoboy? Então, uma regra de 3 simples, onde as duas grandezas, tempo e quantidade de buzinas, são diretamente proporcionais, tá certo? Quanto mais o tempo passa, mais buzinas ele vai ouvir, mais buzinadas ele vai ouvir, tá bom? A questão aqui é que a grandeza tempo está em minutos e na outra situação está em horas. Então, a gente vai transformar 5 horas e meia tudo para minuto, tá ok? Então, basta a gente lembrar, olha, 1 hora é igual a 60 minutos. 2 horas, eu multiplico 60 por 2, então 2 vezes 60, 120 minutos. Então, usando a mesma sequência, a gente vai ter que 5 horas é 5 vezes 60, que dá 300 minutos, tá certo? Então, 5 horas e meia, 5 horas são 300 minutos, meia hora é 30 minutos, então a gente tem um total de 330 minutos, tá ok? Então, vamos refazer aí a nossa regra de 3. 1 minuto está para 40 vezes, assim como 330 minutos está para quantas vezes, tá certo? Ok até aí? Então, vamos lá. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 1 vezes x, que dá x, é igual a 330 vezes 40. Tá ok? 330 vezes 40, na hora de eu armar para fazer essa conta, eu não preciso utilizar os zeros. Os dois zeros que aparecem aí, um do 330 e o outro do 40, eu guardo e coloco no final da resposta. Tá bom? Então, olha, eu posso fazer simplesmente aqui, ó, 33 vezes 4. 33 vezes 4, 4 vezes 3, 12, fica o 2, sobe 1. 4 vezes 3, 12 também, com mais 1, 13. Então, 132 é 33 vezes 4, só que eu estou multiplicando 330 vezes 40. Teria um zero aqui e um zero aqui. Esses dois zeros, como eu falei para vocês, acrescenta no final. Então, na verdade, a gente vai ter que x é igual a 13.200 vezes, alternativa letra E. Tá certo? Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: a final do futebol americano, chamada de Super Bowl, é um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo. A emissora que transmitiu o evento em 2019 cobrou um preço recorde de 5,25 milhões de dólares por uma propaganda de 30 segundos. Esse valor é 75% maior do que o valor cobrado por uma propaganda com o mesmo tempo de exposição no ano de 2009. Neste ano de 2019, vem a pergunta, o custo por segundo da propaganda de 30 segundos no Super Bowl foi igual a quanto? Então, vamos lá. Ele tem o preço para uma propaganda de 30 segundos, que em 2019 está custando 5,25 milhões de dólares. E ele quer saber o custo por segundo. Se ele quer saber o custo por segundo, o que a gente vai fazer? Pegar o preço total cobrado e dividir por 30, já que a propaganda tem 30 segundos. E aí eu vou conseguir saber qual o valor de 1 segundo dessa propaganda. Tá bom? Então, vamos lá. 5,25 milhões de dólares é o preço da propaganda. A propaganda tem um tempo de 30 segundos e ele quer saber o custo por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar 5,25 milhões e nós temos que entender uma coisa.
5,25 milhões, como é que eu escrevo esse número por completo? A gente tem que lembrar o seguinte, milhão é 10 elevado a 6, ou seja, é o número 1 com 6 zeros em sequência. Então, 1,000,000 é 1 milhão. Para eu transformar 5,25 milhões numa escrita completa, sem utilizar a palavra milhões e sem utilizar um número com vírgula, basta eu pegar os 5,25 e multiplicar por 1 milhão. Tá bom? Aí você tem que lembrar o seguinte, multiplicação por 1000, por 10, por 100, por 1 milhão, ou seja, por potências de 10, eu não preciso armar a conta de fato, tá bom? Para fazer todo aquele processo, todo aquele algoritmo da multiplicação. Eu tenho que lembrar o seguinte, toda vez que eu multiplicar um número por uma potência de 10, a vírgula desse número será deslocada para a direita. E quantas casas decimais? Depende da quantidade de zeros, tá bom? Como eu estou multiplicando por 1 milhão, quantos zeros tem 1 milhão? Tem 6 zeros, então eu vou deslocar a vírgula 6 casas decimais para a direita. Então vai ficar assim, ó, 5,25, o que é que eu vou fazer? Vou começar a deslocar essa vírgula para a direita, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula estava ali entre o 5 e o 2, vai parar 6 casas decimais à frente. Nesses espaços vazios que ficaram aí, o que eu vou colocar? Os zeros. Então, 5,25 milhões eu escrevo dessa forma. 5.250.000. Tá bom? Este é o número que eu vou dividir por 30. Tá certo? Então, vamos lá. 5.250.000 dividido por 30. Eu posso, antes de dividir, simplificar um zero do 5 milhões com o zero do 30. Então, na verdade, eu vou fazer 525.000 dividido por 30. E para você que tem alguma dificuldade em divisão, eu já armei a conta, já fiz a conta de divisão aqui e vou explicar para você todo o processo, tá bom? Vamos lá. 525.000 dividido por 3. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou pegar o número 5, tá? E dividir por 3. Gente, divisão, na verdade, eu vou estar tentando descobrir quantas vezes o divisor aqui, que é o 3, cabe no dividendo, que é o 5. Então, 5 dividido por 3, a pergunta é quantas vezes o 3 cabe no 5, tá bom? Obviamente, apenas uma única vez. Então, eu coloco o número 1 bem aqui, 1 vezes 3 dá 3, para chegar em 5 falta quanto? Falta 2, né? Aí eu faço a continha aqui de subtração. Então, eu tenho 2 aqui. Como o 2 é menor do que o 3, eu preciso baixar o número aqui para continuar a conta. Então, agora eu vou pegar o número 2, tá bom? Colocar aqui do lado do 2 que já estava lá, e aí formei o número o quê? 22. 22 dividido por 3, eu preciso perguntar quantas vezes o 3 cabe no 22. E aí eu tenho que lembrar da tabuada, né? Tabuada do 3. Que número que eu multiplico por 3 para chegar perto do 22? O 7. Então, o 3 ele cabe 7 vezes dentro do 22. Então, 7 vezes 3, ó, coloco o 7 aqui, 7 vezes 3 dá 21, 22 menos 21 sobra quanto? Sobra 1. 1 é menor do que o 3, eu vou repetir o mesmo processo. Baixo o 5 aqui, ó, tá bom? Esse 5 aqui agora, ó, selecionei ele, baixei, coloquei aqui do lado do 1, e aí eu tenho 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, eu estou perguntando quantas vezes o 3 cabe no 15, tá bom? E, obviamente, a resposta aqui é 5. Então, 5 vezes 3 dá quanto? 15 e não sobra nada. Então, aqui, ó, acabou a divisão. Esses números que estão aqui, esses 3 zeros, eu simplesmente coloco eles lá na resposta, tá bom? Então, 525.000 dividido por 3 dá 175.000 dólares, no caso da questão, tá? Então, esse é o preço de 1 segundo dessa propaganda, 175.000 dólares, alternativa letra A. Vamos para a terceira questão, que usa o mesmo comando da segunda, só que agora ele explora uma outra pergunta. Então, olha, você percebe aí que a questão 3 tem o mesmo contexto da questão 2, tá bom? Só que ele faz uma outra pergunta agora, e a pergunta é a seguinte: no ano de 2009, o custo de uma propaganda com 30 segundos de duração foi igual a quanto? Então, percebe que a questão ela te informa o valor em 2019, que foi de 5,25 milhões. E a questão te diz que esse valor foi 75% maior do que em 2009. Então, houve um aumento aí de 75% no preço dessa propaganda. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras.
e você se identifica aí com o que você achar mais fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu vou chamar o custo em 2009, que é o que a gente quer descobrir, de X, tá certo? Ok, beleza. Esse valor de X eu posso considerar como 100%. Lá em 2009, o valor da propaganda eu estou considerando que é 100%. Então, o valor em 2019, que é o de 5,25 milhões, eu vou considerar que é 175%. Deu para entender? O valor em 2009, que eu estou chamando de X, eu estou dizendo que ele é 100%. Como houve um aumento de 75%, então o valor de 5,25 milhões ele é 175%. Entendido isso daí? Muito bem, então a gente tem uma regra de 3 simples e agora a gente vai montar essa regra de 3 através da propriedade, das proporções. Então, o que diz lá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, ó, x vezes 175 tem que ser igual a 5,25 vezes 100, correto? Então, está aqui, ó, 175 vezes x é igual a 5,25 vezes 100. 5,25 vezes 100 é aquilo que a gente já falou na questão anterior. Multiplicação por base, por potência de base 10, eu vou deslocar a vírgula para a direita, quantas vezes apareceu o zero aqui na potência de base 10. Então, se eu estou multiplicando por 100, o 100 tem 2 zeros, então eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita aqui, ó. 1, 2. Então, 5,25 vezes 100 é 525. E esse 175 que estava multiplicando passou aqui dividindo. Então, o x é 525 dividido por 175. Eu posso armar isso daqui direto, tá? E fazer a divisão, ou eu posso sair simplificando por 5 ou por 25, tanto em cima quanto embaixo, tá? Você escolhe a forma de fazer, mas aqui o resultado é igual a 3, tá certo? 3 milhões de dólares foi o custo da propaganda lá em 2009. Agora vamos fazer isso daqui de outro jeito. Presta atenção. Eu vou considerar de novo x, o custo em 2009, e aí eu vou pensar o seguinte, olha só. Se eu pegar o valor lá de 2009, que é o x, e somar com 75% desse valor de 2009, eu vou ter o valor atual, que é de 5,25. Deu para entender? Vou repetir, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor da propaganda em 2009, que é x. Deixa eu colocar aqui um laserzinho para você acompanhar melhor. Olha só, x aqui, que é o valor em 2009. Se eu somar esse valor de 2009 com o acréscimo que a propaganda teve, qual foi o acréscimo? 75% em cima do valor de 2009, tá? Ou seja, 75% de x, eu vou chegar no valor atual, que foi de 5,25, tá certo? Ora, o que é 75%? 75% é 75 sobre 100. E 75 sobre 100 é igual a 0,75. Aqui já é o contrário dessa situação aqui, ó. O que aconteceu aqui? Aqui eu multipliquei por 100, então a vírgula foi deslocada para a direita. Aqui eu estou dividindo por 100, então a vírgula vai ser deslocada para a direita. Mas, professor, cadê a vírgula aqui no 75? Quando a vírgula não aparece, ela está sempre depois do último algarismo. Então, a vírgula estaria aqui, ó, depois do 5. Se eu vou voltar com ela 2 casas decimais para a esquerda, 1, 2. Ela fica aqui antes do 7 e tem que ter um zero antes da vírgula, só para a gente representar. Então, isso fica 0,75. Tá certo? Então, ó, vou reescrever essa equação aqui de cima. Ó. Então, vai ficar x mais 0,75 vezes x é igual a 5,25. Para eu descobrir a porcentagem de um determinado valor, basta eu multiplicar essa porcentagem por esse valor. Então, aqui, ó, 75% de x é 0,75 vezes x, que seria 75% vezes x. Tá bom? Então, tá aqui, ó, o valor em 2009, somado com a porcentagem que foi acrescida sobre ele, é igual ao valor atual de 5,25. Bem, você tem que lembrar que aqui na frente do x tem o número 1. 1 mais 0,75 vai dar 1,75. Tá bom? É como se fosse R$1 mais 75 centavos. Vai dar 1,75.
Tá? Então, 1,75 vezes x é igual a 5,25. Esse 1,75 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu tenho essa situação aqui, ó, x é igual a 5,25 dividido por 1,75. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100, tá bom? Eu vou eliminar essas duas vírgulas aqui, eliminar entre aspas, né? Se eu multiplicar por 100 aqui em cima, a vírgula se desloca duas casas para a direita, e aí eu passo a ter 525. Multiplicando por 100 aqui embaixo, a vírgula se desloca duas casas para a direita e eu terei 175. Então, ó, x é 525 dividido por 175, que é a mesma conta que a gente teve aqui na primeira forma de resolução que a gente fez. Então, de fato, x é igual a 3 milhões de dólares, era o preço da propaganda lá em 2009, alternativa à letra B de bola. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, tá bom? Para ajudar a fortalecer esse projeto. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!